E lá em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro voltou a se pronunciar. O Délio Rocha, direto da capital federal, traz informações para nós sobre os posicionamentos do governo federal em relação a esse período crítico da pandemia. Délio, boa tarde. Joelso, Jordani, meu boa tarde para você, para o Elivaldo e boa tarde a todos. O presidente Jair Bolsonaro ontem, ele até divulgou nas redes sociais um vídeo onde ele aparece comentando, fazendo comentários sobre a pandemia do novo coronavírus. Ele critica as ações de alguns governadores e comenta sobre o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, mas sem citar o nome de Mandetta. Neste vídeo, Bolsonaro diz que tem ministros no governo que se acham, mas que a hora deles deve chegar. Bolsonaro falou que tem o poder da caneta e que vai colocar a caneta para funcionar, mas em nenhum momento ele fez referência a Luiz Henrique Mandetta, mas, claro, a alusão é sim ao ministro da Saúde, com quem Jair Bolsonaro tem tido muitas divergências. E neste vídeo, o Bolsonaro também, como eu disse, criticou ações dos governadores. Vamos conferir um trecho aí do que falou Jair Bolsonaro. Algumas pessoas no meu governo algo subiu a cabeça deles, estão se achando, eram pessoas normais, né? Mas de repente viraram estrelas. E falo pelos cotovelos, tem provocações, mas a hora dele não chegou ainda não, vai chegar a hora dele. Amém. Que a minha caneta funciona. Amém. Não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. E ela vai ser usada para o bem do Brasil. Mas a gente tem que pregar isso. Há uma mensagem de paz e não de terrorismo. É verdade. Histeria, como foi pregado no meio, junto ao povo brasileiro. Cada um chefe de executivo querendo dizer que determinou mais medidas restritivas do que outros. Sim. Como se ele estivesse preocupado com a vida de alguém. Você não sabe que a preocupação não é com vida. Né? A preocupação é jogada política, na maioria das vezes. E alguns, né, se renderam aí às decisões desse governante e acabaram cumprindo. Mas tudo bem. Joel, se a gente ouviu, enquanto o presidente falava, né, algumas vozes falando amém, amém, quer dizer, o presidente, durante esta declaração aí, foi lá em frente o Palácio da Alvorada, ele estava reunido com um grupo de evangélicos e esse grupo, juntamente com Jair Bolsonaro, fizeram ontem um dia de jejum. Isso ontem. Hoje pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre a pandemia do novo coronavírus e ele disse que ainda hoje deve tomar uma decisão sobre essa questão do isolamento, mas ele não deu mais detalhes sobre o que pretende fazer em relação a isso. Na agenda do presidente Bolsonaro, a única reunião que estava marcada para hoje era com o ministro Ernesto Araújo. Nada aí com alguém que esteja diretamente ligado com essa questão da pandemia. Já em relação ao ministro Luiz Henrique Mandetta, ele não comentou as declarações do presidente Jair Bolsonaro, agora chamou a atenção neste final de semana que o ministro da Saúde não participou daquela coletiva que acontece todos os dias, né, para se falar sobre a pandemia do novo coronavírus, e essa coletiva que é organizada pelo ministro da Saúde, aliás, pelo Ministério da Saúde. E o secretário executivo da pasta, né, João Gabardo, disse que a ausência de Luiz Henrique Mandetta é porque ele precisa descansar, já que está tendo muito trabalho neste período de pandemia. Joelson. Tá, então, acho que esse colocar para descansar tem significado, Elivaldo, será? Será que férias compulsórias? Eu acredito que não. Não, acho que não. Bom, o próprio ministro, não é, Délio? Da semana passada chamou bastante atenção o ministro Mandetta quando ele disse o seguinte, que ele é médico e médico não abandona o paciente. Então, embora o cansaço é normal, não só dele, como de todos os profissionais que atuam diretamente aí na prevenção, os profissionais da saúde, da imprensa, o cansaço existe. Agora, é estranho, né? Principalmente quando a gente sabe que a relação do ministro com o presidente é péssima, é o pior possível, né? Inclusive com recados pelas redes sociais, ela ganhou uma dimensão que nós não gostaríamos de ver, não chega a ser desrespeitosa, mas ela é hostil. E nessa hostilidade a gente acaba, não é que se decepcionando, mas se preocupando um pouco. Como é que as nossas autoridades estão dialogando para controlar
uma pandemia que nós, né, pobres mortais, não sabemos exatamente como ela se comporta. E contamos com o radar e a inteligência e a capacidade dessas lideranças para encontrar soluções que nos protejam a todos, né? Então, isso preocupa um pouco. Mas vamos torcer para que lá na frente tudo isso seja rapidamente superado. Délio, obrigado, hein, Délio, pela participação direto de Brasília. Proteja-se também, hein, Délio? Um abraço para você aí na capital federal.